Paz seja convosco. Amém. Epístola de São Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, lemos aqui a Tua palavra, Senhor, fala conosco, te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, essa carta, essa epístola de Judas, ela só tem um capítulo, mas é um capítulo assim muito poderoso, tem muita coisa aqui. E primeira coisa, ele diz a quem essa carta é enviada, né? Ele diz, né, aos queridos de Deus e conservados por Jesus Cristo. Aqueles que são queridos de Deus e são conservados por Jesus Cristo. É para eles que essa carta foi escrita. E ele, começando a dizer aqui, ele diz que quando ele começou a escrever, ele sentiu uma grande necessidade de exortar aqueles que estavam recebendo esta carta, e a nós também, acerca da salvação que nós recebemos de Jesus, e exortar-nos a batalhar pela fé que nos foi dada, a fé que uma vez foi dada aos santos. Muitas vezes nós imaginamos, não é? Que nos primeiros tempos, que nos tempos do começo do Evangelho, no primeiro século, tudo corria muito fácil, não é assim? A gente não acha isso? E que, às vezes, olhando para os nossos dias, a gente fica apreensivo de ver tantas coisas acontecendo no meio, que deveria ser um meio cristão, e muitas coisas acontecem, e a gente olha e fica pensando, que dificuldade, né? Mas nos tempos dos primeiros discípulos, dos apóstolos, nos tempos em que o Evangelho começou a ser pregado, se você estudar a história, você estudar a patrística, que são as histórias do primeiro, segundo e terceiro século, você vai ver que também foi uma luta, sempre foi uma luta, e não vai ser diferente nos nossos dias. Quando nós decidimos por Jesus, nós decidimos que nós somos de Deus, e que nós queremos Deus, e queremos Jesus, e que nós queremos obedecer a Deus e servir a Deus, sempre vai haver oposição, e sempre vai haver aquilo que não é no meio daquilo que é. Jesus disse certa vez, e ele contou uma parábola, ele falou do joio e do trigo. Diz que o Senhor semeou no seu campo uma boa semente, e de repente, quando começou a nascer joio também no meio do trigo, e os empregados perguntaram: mas Senhor,
semeaste o teu campo com uma boa semente, como é que nasceu o trigo? Ele fala: o inimigo é que fez isso. E aí eles falaram: quer que a gente arranque o joio do meio do trigo? Ele diz: não, deixa crescer tudo junto, porque no dia da colheita virão os anjos de Deus e separarão o joio e os amontoarão para serem queimados, e o trigo será recolhido no celeiro. Então, quando nós lemos aqui, entendemos o que Judas está falando aqui. Ele está falando que no meio deles, no meio da igreja primitiva, já estava aparecendo aqueles que eram falsos profetas, que introduziram heresias de perdição no meio da igreja, e que foram combatidos ao longo dos séculos, e que durante séculos e até hoje, muitas vezes ainda existem. Mas o que Judas diz aqui para a gente, ele diz: quando eu escrevi acerca dessa salvação que nos foi dada por Jesus Cristo, eu senti a necessidade de exortar vocês a batalhar, a lutar pela fé que vocês receberam um dia, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta fé que realmente é algo poderoso, é algo maravilhoso, e que quando nós encontramos Jesus, a gente nasceu de novo, somos novas criaturas, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E então ele diz mais: se introduziram no nosso meio alguns que já estavam inscritos para esse mesmo juízo. E ele diz: homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. E ele diz mais: que negam a Deus, o único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Nós sabemos que nos primeiros séculos surgiram muitos que queriam negar a divindade de Cristo, muitos que queriam negar que Jesus Cristo é Deus. E isto até hoje existe ainda, né? Existem seitas que negam a divindade de Cristo. Existem seitas que alguns dizem que Jesus não é Deus, outros dizem que Jesus é um Deus, mas não é Deus, quer dizer, é Deus menor. E aí tornando-se politeístas, porque se tem mais de um Deus, um maior ou menor, você não é mais monoteísta, passa a ser politeísta, crê na existência de mais de um Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que há um único Deus, só existe um único Deus, que é o nosso Senhor, Salvador, e como diz aqui, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. E que estes que se introduziram no seio da igreja, eles negavam a Jesus Cristo, negavam a Deus, e eles tomaram um caminho de perversão e se tornaram falsos profetas, com falsos entendimentos e pregando falsas doutrinas. E isto logo lá nos primórdios. Se você um dia pegar para estudar as diversas heresias que surgiram e que foram combatidas nos primeiros séculos, né? Existem pilhas de escritos a respeito disso. E agora ele diz: porque se introduziram alguns que já estavam escritos para esse juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Ele diz: mas quero lembrar-vos, como a quem já outra vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que aconteceu? Todo mundo saiu do Egito. Israel saiu do Egito. Saiu quem creu, quem não creu, saiu quem amava a Deus, quem não amava, saiu todo mundo. Mas aqueles que creram, eles tiveram um fim maravilhoso. Mas aqueles que não creram foram destruídos no deserto, né? E os anjos que não guardaram o seu principado, e aqui ele está falando a respeito
daqueles que aparecem lá no capítulo 6 de Gênesis, né? No capítulo 6 de Gênesis, fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e se casaram com elas e tiveram delas filhos e geraram uma raça híbrida, os Néfilins, que em algumas traduções diz gigantes, e que era uma raça híbrida que estava destruindo a terra e destruindo a humanidade, iam destruir a genética humana. Por isso veio o dilúvio. Muita gente fala, mas por que houve o dilúvio? Porque o pessoal fazia coisa errada? Não. O dilúvio veio como um remédio, como uma salvaguarda para preservar a raça humana, ser humano mesmo de verdade sobre a face da terra. E é estes que Judas diz, os anjos, que eram aqueles que são chamados lá de os filhos de Deus, os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua casa, deixaram a sua dimensão, deixaram o seu estado onde eles vivem, vieram, se tornaram como homens aqui sobre a face da terra e se hibridizaram e geraram este problema tão grande para a humanidade. Então ele diz que estes anjos, e ele cita isso, Judas cita isso para dizer que se Deus não deixou sem punição até os anjos que fizeram isso, imagina aqueles que introduzem coisas erradas no seio da igreja. E dizia aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, a sua casa, a sua dimensão, reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia do grande dia. Amém? É interessante que o livro de Judas, ele traz algumas citações de um livro que não está mais na Bíblia, né? Mas que em certos tempos antigos fazia parte, que era o livro de Enoque. Foi tirado em 225, né? Pelos judeus, tiraram, e quando em 325 se formou o cânon cristão, com o Novo Testamento e o Velho Testamento hebraico judeu, já não estava mais. Mas quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos muitas coisas que são citações do livro de Enoque, como Judas, esse livro de Judas, aqui, essa carta de Judas, ela é um resuminho muito curto do livro de Enoque. Amém? Então, quando você terminar aqui, você já vai ter uma ideia. Por que ele cita esses anjos? Porque no livro de Enoque, no livro dos Guardiões, fala sobre essa história aqui. E também no livro de Gênesis fala que os Benai Elohim, os filhos de Deus, eles deixaram a sua habitação e casaram-se com mulheres e geraram filhos que eram gigantes, eram néfilins, eram seres híbridos e que corromperam a genética humana. E é por isso que Deus escolheu a Noé e a sua família para salvar esses seres humanos puros e que eram geneticamente humanos, e para começar de novo algo que tinha sido prejudicado. Assim como Sodoma e Gomorra, e assim como as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, ou seja, como os anjos, e indo após outra carne, ou seja, indo após outra natureza, como os anjos foram atrás de outra natureza, Sodoma e Gomorra também estavam indo após outra carne, outra natureza, e foram postas, por exemplo, e sofrendo a pena do fogo eterno. Ele diz: contudo, também estes, falando a respeito daqueles que se introduziram no meio de nós, é eles que chamam de homens ímpios, também, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. Amém? Não tem discernimento das coisas espirituais, do que é o mundo espiritual, não tem noção
da onde eles estão. Porque, irmãos, nós estamos num lugar tremendo, num lugar onde nós nos apresentamos diante de Deus, nós estamos juntos, nós somos a igreja do Deus vivo. E eles, diz aqui que eles adormecidos, eles não percebem aonde é que eles estão entrando e o que é que eles estão fazendo. Eles contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Ele diz, mas o arcanjo Miguel, e ele está dizendo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Mostrando aqui que mesmo havendo uma guerra, uma disputa a respeito do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, que é o maior força de batalha, né, que a gente tem notícia, pelo menos, angélica, né, disputando e lutando contra Satanás, ele disse, o Senhor te repreenda. Amém? E estes, porém, quando ele fala estes, está se referindo novamente acerca daqueles que introduziram coisas ruins dentro da igreja, mas estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Disse, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Caminho de Caim, o que o Caim fez? O Caim, primeiro, ele não tinha uma vida que agradava a Deus. Já o seu irmão Abel agradava a Deus, e quando ele trouxe a sua oferta, Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. Primeiramente ele não aceitou a Caim, e depois não aceitou a oferta de Caim. E aqui muita gente acha que Deus aceita qualquer coisa, e nós devemos saber que Deus é santo, 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 e Ele é um Deus que vê e conhece todas as coisas, e que nós não podemos ser como Caim, mas devemos ser como Abel, que foi aceito porque estava na presença do Senhor. E Caim, Deus disse a Caim, falou, Caim, se você fizer bem, você vai ser aceito. Quando Caim foi falar com Deus, ele disse, se você fizer bem, também vai ser aceito. Se você se converter, você também vai ser aceito. Mas ele disse, mas o pecado está aí à porta, cuidado. O pecado está sempre à porta, né? Como ele disse para o Caim, o pecado está aí, mas cabe a você dominá-lo. E se ele tivesse dominado, ele não tinha matado o seu irmão. Mas como ele não dominou o seu pecado, ele entrou em ruína. E entrou em ruína ele e a sua descendência. Trouxe prejuízo para ele, trouxe descendência para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para toda a descendência. Por quê? Porque ele não dominou o pecado que estava sobre ele, mas ele escolheu o caminho do pecado e por isso foi rejeitado por Deus. Deus não o aceitou. Entraram pelo caminho do Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. O engano do prêmio de Balaão. Balaão tem uma história interessante. Eu falei para vocês que esse livro aqui é muito poderoso, né? O Balaão era profeta de Deus. Ele era profeta de Deus, tanto que ele ouvia Deus falar com ele. Quando ele é chamado para ir lá amaldiçoar o povo de Israel, quando aquele rei, ele manda chamar Balaão, vem aqui e amaldiçoa esse povo de Israel que está entrando na terra. E levou um presente, um prêmio, um dinheiro para ele. E ele falou, vou orar. Aí ele foi orar, e Deus falou, não vá. Não vá. Aí ele disse, eu não posso ir. Deus falou para mim não ir. E aí o rei daquele povo lá, ele manda outras pessoas mais importantes, pessoas de maior
de maior posição e poder, e leva um presente, leva um suborno maior. E aí o Balaão fala assim: ah não, eu vou orar. E aí ele comete um erro muito grande, de gente que acha que vai mudar Deus. Ele achou que ele ia orar, ele orou a primeira vez, Deus falou para ele: não. O que foi que Deus disse para ele? Não vá. Não vá. Pronto, não era para ir, ele não precisava ir orar a segunda vez, terceira vez, não era para fazer. Mas como a oferta era grande, então agora ele falou: peraí, já que veio tudo isso aqui, eu vou orar de novo. Acho que ele achou que ele ia mudar Deus, que Deus falou não, mas agora Deus ia falar assim: ah, agora o dinheiro é maior, então você pode ir, porque agora que estão pagando melhor. E aí Deus se irrita com ele e diz: tá bom, pode ir, vai. Eu já tinha falado para não ir, não foi? Ele vai, e aí quando ele pega a mula dele e vai para lá, Deus manda um anjo para matar ele no caminho. E aí o anjo vem com a espada, e a jumenta de Balaão vê o anjo, desvia o Balaão uma vez, e aí depois desvia outra vez, ele fica nervoso com a jumenta, e aí uma hora não tinha saída, e a jumenta pressiona o pé dele no muro, e ele fica bravo, e bate na jumenta, e a jumenta olha para ele e diz: por que você está me batendo? Não sou sua jumenta, não sirvo você todos esses anos? Ele disse: eu não estou te batendo porque você é a minha jumenta, eu estou batendo porque você está me desobedecendo. Se tivesse uma espada eu te mataria. E aí quando ele fala isso, ele olha e vê o anjo que estava lá, pronto para matar ele. Esse é o caminho do engano de Balaão, que ele pensou que ele podia comprar Deus com dinheiro, que ele achou que por causa do dinheiro que ele ia ganhar, ele poderia fazer alguma coisa que Deus disse para ele não fazer. No fim ele vai lá e tenta, faz holocausto, ele faz tanta coisa, manda trazer carneiro, manda trazer boi, faz holocaustos. Quem sabe Deus vai mudar a situação. E Deus já tinha falado com ele a primeira vez: não vá, porque é um povo santo, é um povo separado, e tem um plano na vida desse povo. E aí fazem sacrifícios, fazem isso, fazem aquilo, e no fim vê de um lado, vê de outro, e toda vez ele não consegue amaldiçoar o povo. No fim ele diz: não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoa, não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. E aí então, como ele não podia amaldiçoar, ele ensina aquele rei daquele povo lá a fazer o povo de Israel pecar. Então, se eles pecarem, Deus não vai ser mais com eles, aí você vai poder atacar eles. Esse foi o erro, o engano de Balaão, que por causa de dinheiro ensinou aquele povo a pôr tropeço para Israel, para que eles pecassem, para que eles se prostituíssem diante daqueles deuses pagãos, daquelas estátuas que eles tinham, e também eles colocaram ali tropeços de pecado para que eles pecassem. Por isso Balaão é tido como um profeta que, embora fosse profeta, ele é considerado um profeta vendilhão, alguém que fez o que não deveria, e é um mau exemplo. Pereceram na contradição de Coré. Coré é aquele que disse para Moisés: quem disse que Deus colocou você para dirigir o povo no deserto? Vocês estão querendo se assenhorar do povo de Deus aqui, todo mundo é santo, todo mundo pode. E no fim Moisés diz: tá bom, fiquem vocês aí, a gente fica aqui, quem Deus escolher. E aí sabe o que acontece? O chão se abre, engole todo mundo que estava ali, Coré e a turma dele, a família inteira. Abre-se o chão, engole aquele povo todo. É a contradição de Coré.
que achavam que podiam qualquer coisa, mas não obedeciam a Deus. E falando novamente daqueles que se introduziram no meio da igreja, ele diz: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor, e são nuvens sem água. O que é uma nuvem sem água? Nuvem sem água é só fumaça, não tem nada dentro, não faz nenhum bem. São nuvens sem água, levados pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, sem raiz. Interessante que ele começa: introduziram-se no meio da igreja. Não é assim? É isso que ele está falando. Essa coisa estava no meio da igreja do tempo de Judas, lá no tempo do começo. Judas, eu creio que Judas aqui é irmão de Jesus, porque tinha 2 Judas discípulos, tinha 2 Judas discípulos, os Iscariotes e o outro Judas, mas tinha um Judas que era irmão de Jesus, você sabia, né? Era um nome comum. E ele diz aqui que estes que se introduziram no seio da igreja eram ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, são como estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Irmãos, aí a gente fica pensando, o que Jesus disse? Falou: olha, cuidado, não é assim que Jesus fala conosco? Cuidado, haverá falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. Amém? Então, ele diz aqui que estes que se introduziram e que trouxeram essa coisa pervertida, estavam tentando introduzir dentro da igreja coisas que não deveriam ser introduzidas, são como ondas do mar que escumam as suas abominações, são estrelas errantes que estão indo para a negrura do espaço, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E aqui ele começa a dizer a respeito do livro que eu falei para vocês: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, e aqui está escrito, esse que está escrito aqui, está escrito como está escrito no livro de Enoque. Se você um dia for ler, tiver curiosidade, está escrito esse texto, sai lá daquele livro. Deste profetizou Enoque, o 7 de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Amém? O que ele diz aqui? Ó, o Senhor vem vindo. O Senhor vem vindo, ele vem, não vem só, ele vem com milhares, ele vem com milhões dos seus santos, com seus anjos, seus santos, e ele vem, e ele vai condenar todos os ímpios, por tudo aquilo que fizeram, por suas obras de impiedade, que cometeram impiamente, pelas palavras. Tem muita gente que acha que pode falar o que quiser. Cada palavra que você fala, você vai dar conta. Por todas as palavras que nós falamos, nós damos conta. Todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Contra quem? Contra o Senhor, contra Jesus. Amém? Estes, os mesmos que se introduziram na igreja, são murmuradores, são queixosos da sua sorte, andando segundo as suas cobiças, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos
haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, segundo as suas ímpias cobiças. Concupiscência é cobiça. Nos últimos tempos haveria gente que andaria pela cobiça, e iriam escarnecer, iriam zombar das coisas de Deus, e daquilo que é de Deus, daquilo que é puro, daquilo que é certo, daquilo que é santo, e andariam segundo as seus próprios interesses, e segundo suas próprias cobiças. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito Santo. Aí ele fala para a gente, diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Para nós ele diz: edifique a sua fé, porque ele começou dizendo: olha, quando eu comecei a escrever a respeito dessa salvação, eu tive por necessidade a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez te foi dada, a fé que uma vez foi dada aos santos, essa fé pura em Jesus Cristo nosso Senhor. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Bom, hoje você ouviu o livro de Judas inteiro. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.